Bom dia, boa tarde, classe trabalhadora. Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho aqui dentro do Farol Brasil. Eu sou a Ana Paula Almada, estou aqui com vocês todas as terças-feiras ao meio-dia, apresentando a Hora dos Trabalhadores. Esse projeto é um projeto do Sindimetrô RS. A atual diretoria planeja aqui os programas com muito cuidado, com muito carinho, com muita organização, dedicação, para trazer sempre convidados e conteúdos alinhados à pauta da classe trabalhadora, sempre na intenção de nos organizarmos enquanto classe e organizarmos uma luta unificada, enfim, nosso jeitinho de sempre que vocês já conhecem por aqui. Hoje, para me acompanhar aqui na nossa entrevista, eu vou trazer um convidado que está eventualmente comigo aqui, que é o Ronas Filho, que também é diretor aqui do Sindimetrô. Ele também faz parte da diretoria e planeja o programa junto, né, em conjunto aqui com a diretoria. Ronas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Almada. Um alô aí para o pessoal que nos acompanha nesse programa importante, esse espaço importante aí que a gente conquistou junto ao Farol Brasil, né? Programa Hora dos Trabalhadores, que é um espaço, né? A ideia, né, Almada, aqui desse espaço é a gente poder trazer as pautas que interessam a classe trabalhadora, né? A gente sabe que as mídias aí, as mídias burguesas, os grandes conglomerados da imprensa mostram as coisas, mostram as notícias, as informações, todas sobre um viés liberal, e aqui a ideia é trazer informação, coisa que tu não vai ler em jornal impresso, coisa que tu não vai ver no Jornal Nacional, não vai ver nos jornais, e aqui a ideia é a gente debater sobre pautas que interessam a todos nós, que precisam ralar todos os dias para conseguir o nosso sustento e enfrentam diversas dificuldades nesse mundo caótico de hoje aí para a classe trabalhadora. É isso aí. E o nosso convidado de hoje não seria diferente. Eu, enquanto representante da classe trabalhadora, enquanto de esquerda, enquanto militante, estou muito feliz desse poder estar entrevistando e fazendo parte desse programa junto com esse entrevistado. É uma figura muito importante para a esquerda brasileira. Foi um dos fundadores do PT, hoje é o presidente nacional do PSTU. Eu gostaria de chamar aqui, para dividir o palco com a gente, Zé Maria, seja muito bem-vindo. Obrigado, Almada. Ronas, tudo bem com vocês? Tudo bem, Zé, seja bem-vindo, é um prazer estar aqui contigo. O prazer é meu, agradeço e aproveito para parabenizar pela iniciativa. Toda iniciativa no sentido de fortalecer a comunicação com a classe trabalhadora, melhorar o conteúdo das informações que a nossa classe recebe, merecem ser aplaudidas. Parabéns a vocês pela iniciativa. Obrigada, Zé. O nosso foco aqui sempre foi a gente conseguir colocar para além daqui de dentro do Sindicato dos Metroviários a política que a gente toca aqui dentro, que é também para além da representação da classe metroviária, porque a gente acredita que a luta, né, de classes, a luta da classe trabalhadora, ela só vai ser vitoriosa se a gente trabalharmos em unidade, né? Então, para isso, a gente precisa ter essa conversa com outras categorias, outros partidos, enfim, cada vez mais sair do seu mundo e criar uma luta coletiva. E quando a gente fala, né, Ronas, em luta coletiva brasileira, não tem como não ter a referência do Zé Maria enquanto militante, enquanto dirigente, enquanto representante de uma categoria dos metalúrgicos, das grandes greves históricas que nós tivemos, que são exemplos até hoje e continuarão sendo para nós, enquanto militante, enquanto que toca um trabalho dentro de um sindicato, é muito importante, né, Ronas, estar aqui nesse momento com ele. Com certeza, né, Almada? Bom dia, boa tarde aí para todos e todas. É uma honra ter o Zé Maria aqui conosco, né? O Zé Maria, que eu já cruzei com ele algumas vezes lá em São Paulo, nas reuniões da Coordenação Nacional da Conlutas, né, que é uma central sindical que o Zé Maria ajudou a fundar também.
A Conlutas, que é a central sindical do Sindimetrô, né, faz um papel importante de fazer uma contraposição às grandes centrais sindicais, né, como a CTB e a CUT, que preferem organizar, por exemplo, showmícios e festas para ajudar o governo Lula, né, ser correia de transmissão do governo Lula, e é importante termos instrumentos como a Conlutas, que faz esse contraponto, que chama para a luta, chama para ir para a rua, para fazer o protesto contra os diversos ataques que a classe trabalhadora faz. E aí eu já queria iniciar, Zé, porque tu foi protagonista de alguns momentos históricos da esquerda brasileira, de tu começasse falando um pouquinho dessa tua trajetória, de como se deu essa coisa de que tu participou da fundação do PT, da fundação da CUT, mas ali, em 94, teve que, né, foram expulsos ali, vocês que eram da Convergência Socialista, né, uma corrente do PT na época, acabaram sendo expulsos, e aí, a partir daí, fundaram o PSTU com uma outra linha política. E aí eu queria que tu entrasse um pouquinho, assim, explicasse qual era o contexto, qual foi o contexto, né, dessa época, e do porquê desse movimento de vocês de sair do PT e fundar um novo partido para fazer esse contraponto em relação à política petista já nos anos 90. Então, Ronas e Almada e demais camaradas que estão aí nos ouvindo, nós vivemos no final da década dos anos 70, início dos anos 80 do século passado, um processo da luta de classes muito importante no nosso país. Nós vivíamos um momento de experiência, de avanço da experiência da classe trabalhadora com o regime militar, um recrudescimento do descontentamento no interior da classe com a degradação das condições de vida da classe trabalhadora, que era imposta por aquela política econômica que os militares aplicaram no país. A década de 70 foi a década em que a economia entrou em crise, o tal do milagre econômico brasileiro entrou em crise, e a ditadura, para evitar que os trabalhadores recebessem no seu salário os reajustes equivalentes à variação da inflação do período, falsificaram os índices da inflação. Isso foi descoberto e gerou todo um processo de mobilização, mais para o final da década de 70, o ano de 77, principalmente 78, em que começaram as greves por fábrica no ABC Paulista, que depois se estenderam para o conjunto das categorias das várias regiões do país. Nós tivemos ainda em 79 a primeira greve geral dos metalúrgicos na região do ABC, em 80 a segunda greve geral, e esse processo de lutas que se espalhou para todas as outras categorias e regiões do país. Nós tivemos greves de professores, de bancários, tivemos greves até de coveiros naquele período, né? Um processo intenso da luta de classes, gerou todo um setor amplo, de vanguarda, que nós podemos dizer assim, um setor mais avançado da classe trabalhadora brasileira, que se contava aos milhões, às dezenas de milhões, que viveram um processo exuberante de luta e que começaram a se questionar. Em que sentido? Ou seja, as pessoas um pouco, era uma conversa corrente entre os ativistas de vanguarda, aquela discussão de que, bom, a gente briga com o patrão, todo ano faz greve, enfrenta a polícia, depois chega na eleição e vota no patrão, para ele continuar nos explorando, continuar nos massacrando. A ideia da construção do Partido dos Trabalhadores surgiu desse tipo de discussão. Na época, eu era organizado. Desculpa, gente, eu ainda estou com uma tosse aqui, que eu estou me recuperando de uma pneumonia que eu tive no final do ano. Mas, nessa época, eu militava na Convergência Socialista, nós havíamos lançado a ideia da construção de um partido socialista no país naquele momento, isso foi o começo do ano de 78, né? No curso do debate, nós resolvemos mudar essa proposta para a construção de um partido de trabalhadores, e nós fizemos um acordo com alguns dirigentes sindicais e parlamentares do MDB na época, e nós nos dispusemos a apoiar a candidatura desses dirigentes sindicais, desses parlamentares nas eleições de 78, pelo MDB, se eles se comprometessem a fazer uma campanha a favor da construção de um partido de trabalhadores no país, e também de uma central única de trabalhadores. Isso foi feito, isso jogou, digamos assim, um pouco no movimento essa discussão do PT, e depois nós tivemos, em 79, um congresso dos metalúrgicos do estado de São Paulo,
comecinho de 79, que, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, eu militava na base do Sindicato de Santo André nesse período, nós aprovamos uma proposta de tese e levamos ao Congresso. Essa tese, ela propunha duas coisas fundamentalmente: realizar uma greve unificada no Estado, caso nós não chegássemos a um acordo com a Federação das Indústrias. Está aí a origem da greve geral de 79 que nós tivemos no setor metalúrgico aqui em São Paulo. E a outra proposta era chamar os sindicatos de todo o país a construir um partido de trabalhadores, um partido sem patrões, que pudesse ser expressão política, né, das reivindicações e das lutas da nossa classe no país, para que a gente não tivesse que seguir apoiando organizações patronais, como o trabalhador, de fato, tinha que fazer, ainda que inconscientemente, quando votava no MDB, na Arena, ou qualquer dos partidos que foram se constituindo a partir aí desse período de enfraquecimento e do fim da ditadura. Essa proposta foi aprovada. Quem defendeu essa proposta no Congresso de Lins foi eu, no caso, eu era parte da delegação do Sindicato Santo André, ela foi aprovada. Em 80, foi realizado o Congresso de Fundação do PT no Colégio Sion, aqui em São Paulo. Veja, a proposta tem o mérito da convergência? Tem. A convergência foi que levantou a discussão, organizou o primeiro programa do PT, o primeiro estatuto, a primeira carta de princípios, mas, obviamente, a proposta só ganhou o corpo que ganhou porque ela, em primeiro lugar, estava sintonizada com um sentimento mais amplo da classe trabalhadora do país naquele momento. Ou seja, havia um sentimento que buscava, digamos assim, que expressava uma necessidade da classe trabalhadora que a proposta do PT atendia. E, por outro lado, ela foi uma luta no sentido contra um setor que voltava do exílio para o país naquele momento e que se aliou com o setor dos dirigentes sindicais, do chamado novo sindicalismo, e que tinha uma outra proposta. Nós tínhamos, naquele momento, no mesmo momento que a gente se movimentava para construir o PT, nós tínhamos a movimentação do Fernando Henrique Cardoso, do Almir Afonso, que haviam voltado do exílio, que queriam construir um partido popular no sentido de que reunisse a parcela mais avançada dos trabalhadores, mas trouxesse também os setores democráticos do empresariado, um partido de conciliação de classes. Uma parte do novo sindicalismo se encantou com essa ideia. Naquele momento, o Lula, inclusive, defendia essa ideia. O Lula, no princípio do debate, ele estava contra a construção do PT. Depois do Congresso de Lins, ele se convenceu e aderiu à proposta do PT. E também, evidentemente, essa decisão do Lula de abraçar a proposta foi fundamental para que o PT se desenvolvesse como se desenvolveu. O PT não teria crescido como cresceu naquele momento se não tivesse sido abraçado por figuras como ele. O Lula tinha um peso no país, já naquele momento, um peso muito grande. Nós não tínhamos, nós éramos um grupo muito pequeno, um grupo político muito reduzido, muito pequeno, mas não tínhamos uma influência que nos possibilitasse fazer com que o PT atingisse a dimensão que atingiu, se não fosse a adesão aí do Lula, dos setores da igreja, e depois dos setores intelectuais. Mas o PT ele surgiu um pouco, não como um partido revolucionário no país. O PT nunca se propôs a isso, tampouco era a nossa proposta. Nós tínhamos um embrião de organização de um partido revolucionário, que era a Convergência, e que nós mantivemos organizado dentro do PT. Mas ele respondia a esse sentimento. Ou seja, os trabalhadores têm os seus interesses, nós lutamos por eles aqui no dia a dia, nos sindicatos, no nosso bairro. Agora, não pode ser que nas eleições, ou quando se trata de escolher parlamentares, votar no presidente da República, nós temos que votar no patrão. Então, o PT nasceu como um partido da classe trabalhadora, para representar politicamente a classe trabalhadora. E ele cumpriu esse papel de uma maneira bastante importante em toda a década de 80, mas já no final da década de 80 começaram a aparecer os conflitos. Por quê? Veja, na primeira eleição, por exemplo, em 82, o Lula foi candidato a governador aqui de São Paulo. Ele teve quase 10% dos votos. Nós achamos muito bom. Primeira eleição do partido, 10% dos votos em São Paulo, o Lula achou muito ruim. Qual é a conclusão dele? Eu não ganho a eleição se eu ficar defendendo essas propostas que os meninos aqui, assim que eu não chamava, né? Esses trotskistas aí defendem, que era reforma agrária, não pagar dívida externa, estatizar os bancos, era o programa do PT naquele momento, né? Mudar a estrutura econômica do país para que a riqueza do país pudesse ser utilizada para garantir vida digna para os trabalhadores. Então, começam as tensões aí. Depois que ele perde as eleições presidenciais de 89, há um salto nessa situação. E o PT começa a se preparar para uma aliança com os setores do grande empresariado, que, na visão dos dirigentes do partido naquele momento, era a única condição, era a única possibilidade de ganhar as eleições da presidência da República. E o Lula, ele sempre pensou da forma que pensa hoje, ele sempre foi muito autocentrado, e ele dizia, né, às vezes brincando, mas brincando também se dizem grandes verdades, que quando ele fosse eleito, ele ia resolver tudo com uma canetada.
Então, ele queria ser presidente da República. E entendeu, naquele momento, a maioria da direção do partido entendeu isso, que para ser presidente da República, para ganhar a eleição, tinha que ter acordo com o grande empresariado, para ter dinheiro, financiamento, para poder fazer a campanha eleitoral e para ter espaço na TV. O beneplácito aí dos controladores das grandes redes de TV no país. Sem a televisão, de fato, é impossível fazer uma campanha eleitoral decente, né, num país do tamanho do nosso, não é isso? Bom, aí se ampliaram as tensões que haviam conosco, porque isso implicou no movimento que começou a ocorrer dentro do PT, para aproximar o PT de setores do grande empresariado. Isso não se faz sem abandonar o programa do partido. Então, a expulsão nossa em 92, ela se deve a isso. Para vocês terem uma ideia do que gerou a expulsão, foi o movimento do Fora Collor. Nós tínhamos um peso relativo, minoritário, mas significativo no movimento sindical. Quando surgiram as denúncias de corrupção do governo Collor, nós começamos um movimento pelo Fora Collor, fazendo manifestações, movendo os sindicatos, denunciando. Eram mobilizações de vanguarda, pequenas ainda, se nós compararmos com o tamanho do país. Mas começou a gerar um ambiente importante de mobilização contra o governo naquele momento. A direção do PT nos procurou, o Zé Disseu pediu uma reunião conosco, fui para a reunião, eu e mais 2 camaradas nossos, e disse, olha, a Convergência tem que parar com isso. Não pode defender no movimento uma linha política diferente daquela que a direção do PT aprovou. Vocês têm que parar com a campanha do Fora Collor. E nós questionamos por quê. Ele disse, era melhor deixar o Collor aí até 94, porque ele fica aí até 94, ele vai se desgastando, quando chegar a 94 o PT ganha a eleição, o Lula ganha a eleição. Eu olhei para a cara dele e falei, ó, você está ficando doido? Nós vamos sacrificar o país, sacrificar as condições de vida das pessoas por Lula ganhar a eleição em 94? Nós não vamos parar esse movimento, não. E falamos para a direção do PT, vocês façam o que vocês quiserem, nós vamos seguir fazendo o que a gente acha certo fazer. E nos afastaram, nos expulsaram do PT. Qual é a ironia da história? Passou 2 meses, nem 2 meses, um pouco menos de 2 meses, o Collor foi para a televisão e chamou o povo a vestir verde e amarelo no 7 de setembro, lembra? Para apoiá-lo. E o povo vestiu preto e foi para as ruas exigindo o Fora Collor. Então, a luta para botar para fora o Collor de Mello cresceu tanto que o próprio PT foi obrigado depois, como partido, a aderir também a essa luta, né? O Collor acabou sofrendo impeachment, houve uma eleição antecipada e ocorreu aquilo que o Zé Disseu temia. Se mudou o cenário e o PT não conseguiu ganhar as eleições em 94. Agora, veja, essa decisão da direção do PT, ela é uma inflexão, é um marco importante, porque é uma expressão de que a direção do partido já havia resolvido colocar acima daquilo que eram os interesses da classe trabalhadora e as necessidades da classe trabalhadora, os interesses políticos do partido e dos seus dirigentes, de obter mandatos parlamentares, governadores, prefeitos e presidência da República. Bom, esse movimento depois se aprofundou no PT, até a eleição em 2002, e a resultante disso nós conhecemos, né? Infelizmente, aquele movimento que foi tão bonito no começo da década de 80 e que gerou uma expectativa imensa na classe trabalhadora brasileira, depois gerou uma decepção do mesmo tamanho. Em parte do crescimento político eleitoral do bolsonarismo no nosso país tem a ver com a decepção política de uma parcela grande da classe trabalhadora com o que foram os governos do PT. As pessoas esperaram até muito, foram 16 anos, né, esperando as mudanças que pudessem fazer com que o pobre do país fosse, de fato, a prioridade, com que o trabalhador fosse a prioridade e não mais os banqueiros e os grandes empresários. Infelizmente, os governos do PT mantiveram a mesma prioridade que tinha o governo do PSDB. E, ao ser expulso do PT em 92, nós resolvemos dar seguimento à construção de uma organização política que pudesse ser a expressão dos interesses, das necessidades da classe trabalhadora, mas não fosse simplesmente o resgate do PT das origens, mas a busca da construção de uma organização revolucionária no país. Porque as mudanças que nós precisamos fazer no Brasil para que os recursos, a riqueza que o nosso país tem, e veja, o nosso país é um país muito rico, um volume imenso de recursos naturais, né? E a riqueza produzida pelo trabalho do povo brasileiro também é uma coisa enorme, está aí na casa dos quase 10 trilhões de reais por ano, né? Que esses recursos e essas riquezas pudessem ser utilizadas, para que isso possa ser utilizado para garantir vida digna da classe trabalhadora, é preciso mudar a estrutura econômica e social do país. Nós precisamos superar a sociedade capitalista, que é uma sociedade baseada na propriedade privada, que gera cada vez mais desigualdade, injustiça, violência contra o povo, e avançarmos na construção de uma sociedade socialista que possa, de fato, transformar
os recursos produtivos que o país tem em propriedade da população, organizar, planejar a economia do país e o processo de produção do país para atender às necessidades do povo e não do lucro desse ou daquele empresário, né? E uma mudança dessa envergadura pressupõe uma revolução no país, pressupõe que a classe trabalhadora possa assumir diretamente o controle do poder político do país. E nós fundamos, então, em 94, o PSTU, com o objetivo de construir uma organização dessa natureza. O nosso partido, evidentemente, é um partido muito pequeno ainda hoje, ele não tem, nas condições que ele está hoje, condições de cumprir esse papel, mas ele é um embrião que nós estamos trabalhando, não é fácil construir uma organização dessa natureza, mas nós queremos avançar no sentido de que esse partido possa crescer e ali na frente, na medida em que a população se cansar, na medida em que a paciência do povo acabar com essa quantidade de mazela, de barbárie que a gente vive no dia a dia na sociedade capitalista e buscar uma alternativa, nós temos um instrumento para que o povo possa ter acesso a essa alternativa de sociedade, a essa barbárie que nós vivemos hoje nessa sociedade capitalista. Então, um pouco esse é o processo, ou seja, nós estamos, na verdade, dando continuidade àquilo que a gente fazia no final da década de 70. O PT foi um momento importante, cumpriu um papel, eu não me arrependo de nada do que nós fizemos naquele momento, o PT cumpriu um papel muito importante para a classe trabalhadora brasileira por um período, infelizmente, nós perdemos esse instrumento, ele se transformou numa outra coisa, contra a nossa classe, e nós estamos dando continuidade à mesma luta daquele momento e tratando de construir uma organização que vá além daquela que nós começamos a construir quando nós fundamos o PT em 1980. Quando tu falas sobre os princípios do PSTU, né, a gente tem o nosso debate que a gente faz diário aqui no sindicato, e a gente tem... pela nossa central também ser a CSP, a Conlutas, a gente tem essa proximidade também do PSTU, enfim, a nossa presidente daqui, regional, ela faz parte do partido, enfim. E nesses nossos debates, né, Ronas, a gente sempre nota a situação internacionalista do PSTU, que é um ponto central do partido, e a gente vinha falando sobre isso anteriormente, né, Ronas, porque não são todas os programas políticos, enfim, de partidos que contemplam isso, né, e é um ponto central e importantíssimo para a gente entender toda a conjuntura nacional que a gente vive, a gente abrir o nosso leque, ampliar o nosso horizonte para entender o cenário como um todo, né? Não, é bem isso, né, Almada? A gente estava conversando antes sobre isso, até para elaborar a pauta aqui, e só para abrir uns parênteses ali na fala do Zé, nos anos 90, então, o PT já, né, no processo de degeneração, né, de capitulação para o grande empresariado, para as elites, né, e baseando toda a sua estratégia em cálculo eleitoral, nada diferente do que o PT faz hoje, né? E o que a gente quer trazer aqui, né, Zé, é a questão internacional, que a gente sabe que o PSTU, assim como agora nós, do mês aqui, do pessoal, a gente entramos agora na Quarta Internacional, o internacionalismo é muito importante para a gente saber se situar, e estão acontecendo coisas muito graves mundo afora, com a extrema-direita forte em diversos lugares do mundo, principalmente com Trump nos Estados Unidos, o Milei na Argentina, com um outro tipo, né, de extrema-direita, que o Milei é mais libertário, né, mas atacando diretamente a classe trabalhadora. Na verdade, a grande luta, né, que a classe trabalhadora tem hoje no mundo é contra a extrema-direita e contra o neofascismo, contra o neoliberalismo, e vários governos mundo afora expressam esse neofascismo, esse neoliberalismo de maneira muito acentuada, esses ataques contra a classe trabalhadora em diversos lugares. A gente teve a situação da Guerra da Palestina, né? Continua acontecendo, né, o genocídio na Palestina. Tem agora Israel continua atacando. Teve o acordo de cessar-fogo com o Irã no primeiro momento, mas o Israel vem aproveitando para avançar sobre o sul do Líbano,
né, numa política expansionista, territorial expansionista, né, e a gente sabe que o internacionalismo é importante para a gente fazer essa geolocalização. Então, eu queria que tu falasse um pouco, Zé, de como como tu enxerga o nosso cenário atual com essa extrema-direita que vem tentando ganhar cada vez mais corpo. Impressionantemente, né? Quase 100 anos, né? Se for pensar assim, 100 anos depois, nós estamos em 2026, e foi mais ou menos por aí, 100 anos atrás, que se deu a ascensão do fascismo na Itália, a ascensão do nazismo na Alemanha, né? E 100 anos depois a gente está, né, voltando a ter esses embates em relação ao fascismo. Nós vivemos uma situação internacional hoje que é marcada por uma crise do sistema mundial de Estados bastante forte, que é a expressão, digamos assim, na atualidade, a materialização da crise da decadência do sistema capitalista. A crise econômica que se abriu no mundo em 2008, 2009, com aquela quebra dos bancos ou do sistema de crédito naquele momento, ela, na verdade, não foi superada até hoje, ela segue se aprofundando. E ela é o pano de fundo, digamos assim, da crise que a gente vive hoje, na ordem mundial que foi estabelecida no pós-Segunda Guerra Mundial. Era uma ordem mundial hegemonizada pelos Estados Unidos, pelo imperialismo norte-americano. Isso se reforçou na medida em que se restaurou o capitalismo na antiga União Soviética, no leste europeu, aí no começo dos anos, no final dos anos 80, né? E esse processo viveu uma crise muito grande por conta do quê? A decadência da economia, a decadência do sistema, não permite mais a quantidade de ganhos que os monopólios tinham no momento anterior, e abre uma disputa, inclusive, entre os centros capitalistas mais importantes do mundo. Essa crise, ela tem várias expressões. A expressão talvez mais aguda dela seja a guerra do Irã, o que nós vivemos, a guerra da Ucrânia, o que nós vivemos na Palestina, que é quando a disputa política entre esses monopólios, ela avança para uma outra forma, que é a forma militar. Mas ela tem outras expressões. A disputa comercial e econômica entre Estados Unidos e China talvez seja a expressão mais evidente de que a crise do capitalismo leva a uma disputa entre os grandes monopólios que controlam, que têm mais força na economia capitalista no mundo, porque cada um deles quer ocupar uma parcela cada vez maior do mercado. Então, hoje nós temos um cenário que é marcado por uma disputa interimperialista, entre o imperialismo norte-americano, por um lado, o imperialismo chinês, que é um imperialismo mais novo, ascendente, mas que em dinâmica tem uma força econômica muito grande. Há uma decadência do imperialismo europeu, da Europa Ocidental, e essa disputa entre esses dois setores, fundamentalmente. Isso, ou seja, a decadência do sistema, a incapacidade do sistema de garantir a mesma margem de lucro que garantia para esses grandes monopólios, é o que explica os processos políticos que nós vivemos. O surgimento da ultradireita no mundo todo não é um fenômeno só brasileiro, como você disse, afeta as várias regiões do planeta, ela é uma expressão política dessa decadência econômica do capitalismo. Essa sociedade, ela é uma sociedade cuja natureza é de concentrar no topo da sociedade a riqueza produzida em toda ela. Então, vai chegando um ponto em que não há condições mais de atender as necessidades da população que está embaixo. Ou seja, e aquilo que a gente ouvia falar antigamente sobre a África, né? O que se dizia? Bom, se o habitante do Congo ou da Somália não tem dinheiro para comprar carro da Volkswagen, não tem dinheiro para comprar roupa da Benetton, então para que está vivendo? Porque para o capitalismo é isso. Se a pessoa não serve para a reprodução do capital, ela não serve para nada. Então, há um setor da burguesia que começa a dizer com mais nitidez, digamos assim, o que toda a burguesia pensa. A sociedade não é organizada para garantir a necessidade das pessoas, é organizada para garantir o lucro das grandes empresas. Então, se as pessoas não têm condição de viver na sociedade, não vivam. Então, os elementos de barbárie cada vez mais comuns que a gente vê, o feminicídio, o racismo, ou seja, as coisas, a xenofobia na Europa, que é uma coisa completamente absurda, é um continente que depende de importação de mão de obra, porque a sua economia vai se inviabilizar pelo decrescimento populacional que tem, e mesmo assim a gente vê aquela xenofobia, a violência contra os negros, contra os africanos, contra os estrangeiros que estão lá, inclusive brasileiros, não é isso? Ou isso que o Trump está fazendo nos Estados Unidos agora com os imigrantes. Então, esses elementos de barbárie são expressão de que um setor da burguesia ligou o dane-se.
Então, tem todo um setor que é civilizado, fala, não, vamos resolver as coisas aqui, mas civilizadamente. E o setor diz, não, gente, não tem para todo mundo, uma parte tem que se lascar. Isso é o que expressa, de maneira nítida, gente como Trump, como Milei, né? Ou como setores da ultradireita na Europa, ou o bolsonarismo aqui no Brasil. O que o Bolsonaro dizia? Gente, vocês querem emprego ou quer direito? Quer emprego? Então larga a mão de direito. Ou seja, esses setores do empresariado, de fato, defendem uma volta para um sistema praticamente de escravidão. Agora, veja, tampouco eu acho que a gente deva confundir essa extrema-direita com nazismo ou com fascismo. Isso tende a se naturalizar e está errado. Fascismo, gente, é método de guerra civil contra a classe trabalhadora, esse destacamento armado que ataca, invade os sindicatos, as organizações políticas, é uma coisa muito mais grave do que isso. Quer dizer que não é importante o enfrentamento da ultradireita? Não, é fundamental. E justamente a necessidade da frente única, da unidade de ação entre todos os setores da classe trabalhadora, os setores democráticos da sociedade, para enfrentar tentativas de golpe, como nós tivemos aqui no começo de 2023, são fundamentais. Ou seja, enfrentar esses setores é fundamental e aí eu entro num tema que eu acho fundamental, não só no cenário internacional, como aqui no nosso país. Nós precisamos enfrentar esses setores da ultradireita, porque o que eles propõem alternativa para aquilo que nós vivemos hoje é muito pior do que aquilo que nós vivemos hoje. O Bolsonaro, quando critica o chamado regime, né, ou o sistema, que ele chama aqui no nosso país, não é porque ele quer superar esse regime capitalista que nos governa para uma coisa a favor da classe trabalhadora. É porque ele acha que tem que acabar com o que resta de liberdade democrática e impor as necessidades do grande empresariado e do sistema financeiro através de uma ditadura militar, que impeça qualquer forma de organização e de mobilização da classe trabalhadora. Então, enfrentar, derrotar esses setores é uma obrigação da nossa classe. Agora, qual é o problema que nós temos? E aí entra tanto no cenário mundial como aqui. Por que o critério da independência de classe ele é fundamental para essas coisas, gente? É o que marcou fundamentalmente a fundação do PT em 80? A construção de uma organização independente da classe trabalhadora, que não dependia dos patrões e que não buscava se aliar aos patrões, pelo contrário, lutava contra eles. Porque a solução dos problemas que transforma a nossa vida, a vida da classe trabalhadora, numa mazela, ela não é uma solução que vai ser construída junto com os setores do empresariado, sejam democráticos, sejam autoritários, como é o bolsonarismo. Vai ser construída contra eles, contra todos eles. Porque nós não podemos, ao chamar os trabalhadores a resistir contra os setores da ultradireita, como o bolsonarismo, por exemplo, apresentar a esse trabalhador como alternativa essa democracia que nós temos aí. Qual é o grande problema do PT hoje? Por que o PT vai se desmoralizando e se desgastando com o setor da classe trabalhadora? Porque a alternativa que o PT chama a população a defender é o status quo, é a sociedade como nós temos hoje, o que ele chama de democracia. Nós temos que defender a democracia. O problema é que a democracia, que é o regime que nos governa hoje, com o governo Lula à cabeça, é o regime que impõe essa situação devida que a classe trabalhadora vive no país hoje. O desemprego alto, ou quando diminui o índice do desemprego, é porque está se gerando milhões de empregos completamente precários, um trabalho, uma jornada extenuante, um salário baixíssimo, né? Sem direito nenhum, vai prevalecendo cada vez mais a precarização. Nós já tínhamos poucos direitos e os poucos que tínhamos vão sendo eliminados. É a violência policial cada vez maior, é o feminicídio, é o racismo, ou seja, essa degradação das condições de vida que a população brasileira vive desde o fim da ditadura, vivia na ditadura e segue se aprofundando depois da ditadura, é resultado desse regime político chamado democracia, que o Lula diz que é a alternativa pela qual todos nós temos que lutar. Obviamente, o trabalhador ele tem muita paciência. O PT levou 16 anos para começar a sofrer um desgaste grande, porque as pessoas esperavam que em algum momento houvesse uma mudança de prioridade, passasse a ser o trabalhador. Mas, na verdade, a prioridade do governo Lula sempre foi essa: governar atendendo os interesses do grande empresariado. Isso se manifesta no quê? Naquilo que é a aplicação do orçamento do país. Basta ver o que o governo gasta hoje com subsídio às grandes empresas. Está aí na casa de quase 600 bilhões de reais por ano. Cerca de R$1 trilhão que vai para o refinanciamento da dívida pública. Isso, dinheiro que vai para o sistema financeiro. E quanto é que ele gasta com o Bolsa Família, que ele diz que é a prioridade do governo? 100 e poucos bilhões. Ele gasta muito mais com o grande empresariado e com os banqueiros do que gasta com o conjunto da população. Juntando Bolsa Família, educação, saúde, previdência, ele gasta muito menos com o povo do que gasta com os grandes empresários daquele dinheiro que se arrecada com os impostos no país. Essa é a prioridade do governo. Então, a defesa da democracia, para a burguesia, é a defesa desse regime, que é um regime que garante
a manutenção da espoliação que o capitalismo exerce sobre a população de conjunto e leva ao empobrecimento cada vez maior da população e, junto com o empobrecimento, as demais mazelas que afetam a vida da gente, que tem a ver com o serviço público, que é essa tragédia que nós temos no Brasil, tem a ver com a violência, não só a violência policial, a violência do crime organizado, a violência machista, racista, não é? Nós temos uma epidemia de feminicídio no país hoje. Isso é resultante desse conjunto de fatores que compõem essa sociedade decadente que a gente vive. Então, qual é o problema? Enfrentar a ultradireita não pode nos levar a apoiar governos como esse, ou propostas como essa, porque isso atrelaria a classe trabalhadora de uma forma ou de outra aos mesmos setores do empresariado que estão ali por trás da ultradireita querendo atacar a nossa classe. Então, o problema da independência de classe, para nós, é fundamental. Nós temos que enfrentar a ultradireita no país? Temos que enfrentar a ultradireita no país. Isso significa apoiar o Lula? Não. Porque o Lula, governando da forma que governa hoje, ele não enfrenta a ultradireita. Ele alimenta politicamente a ultradireita. Qual é digamos assim, o que alimenta eleitoralmente o bolsonarismo no país que não seja a decepção com o PT? A decepção daquelas expectativas que o povo tinha no governo do PT. Você vai dentro das fábricas hoje, mas não sei como é que é exatamente no Rio Grande do Sul, mas aqui em São Paulo, Minas Gerais, que eu conheço melhor, você vai nas fábricas, aqui no ABC, que é o berço do Lula, e a maioria dos trabalhadores, dos operários metalúrgicos, não votam no Lula de jeito nenhum. Agora, uma boa parte deles segue votando no Bolsonaro, que é uma tragédia, é pior do que votar no Lula. Agora, esse trabalhador chegou nessa conclusão porque ele é de ultradireita, aquele um pobre ignorante, pobre que gosta. Não é nada disso. É um trabalhador, o mesmo trabalhador que lá atrás fez aquelas grandes greves que nós fizemos, o mesmo trabalhador que votou no Lula quase a vida inteira, mas que chegou à conclusão que o Lula estava enrolando todo mundo, e estava enganando a classe trabalhadora. Então, essa decepção com os governos do PT é o que alimenta politicamente a ultradireita. Assim como o que alimenta o Trump nos Estados Unidos é a decepção com o governo do Partido Democrata. Ou que alimenta o Milei politicamente aqui na Argentina é a decepção com o kirchnerismo, que fala que governa para o povo, mas, na verdade, governa para as elites. E o povo aguenta um governo, 2 governos, 3 governos, a sua condição de vida vai piorando cada vez mais. Qual é a conclusão? Tem que tirar esses caras aí. E aí vota naquela alternativa que eleitoralmente pode derrotá-la. E às vezes a alternativa é pior, como foi o caso do Bolsonaro aqui, ou o caso do Milei na Argentina. Agora, é muito importante isso, ou seja, o combate à ultradireita, ele não pode prescindir da luta contra o governo, da denúncia do que o governo está fazendo. Daí nós precisamos arrancar, porque nós precisamos convencer os trabalhadores, que estão cada vez mais descontentes com a condição de vida que ele vive hoje, né, de que para mudar isso, eu não posso apelar nem à ultradireita, mas tampouco ao lulismo. Nós temos que construir uma alternativa política da classe trabalhadora, que possa representar os interesses da nossa classe. E esses interesses só vão se impor no país se nós conseguirmos derrotarmos o conjunto da burguesia e tratarmos de superar essa sociedade capitalista. Para isso é necessário que os trabalhadores assumam o controle do poder político no país. Em última instância, é muito importante participar das eleições. O PSTU já lançou candidatos e vai lançar candidatos às eleições desse ano. Nós apresentamos aí a pré-candidatura do companheiro Hertz à presidência da República. Vamos lançar candidato a governadores, a deputados. E essa disputa é uma disputa política importante. Nós não podemos deixar que nas eleições apareçam simplesmente as alternativas da burguesia para os trabalhadores, não é? Agora, não é através das eleições que nós vamos mudar esse país. Não é através das instituições que estão aí, do Congresso Nacional, desse poder judiciário corrupto que nós temos, ou do poder executivo que está aí. Porque essas instituições, elas foram construídas sob medida para preservar, para manter a sociedade, o status quo atual. E para mudar a vida do povo, é preciso mudar esse status quo, começando por abolir a grande propriedade no país. Nós temos que expropriar as grandes empresas que controlam a economia do país para poder colocar essa economia sob controle dos trabalhadores e organizar a produção do país, utilizando os recursos que o país tem para atender a população. Isso, o governo para fazer isso tem que ser um governo da classe trabalhadora. Um governo da classe trabalhadora para assumir o controle do poder político do país precisa de uma revolução no Brasil, precisa de uma mobilização ampla do povo brasileiro que tome as ruas e, pela força da sua mobilização, tire o controle que essas instituições têm sobre a nossa sociedade hoje e sobre a população e coloque no lugar as organizações da classe trabalhadora, que vão planejar e governar o país desde o ponto de vista de outros interesses. Então, a luta contra a ultradireita é uma luta fundamental neste momento, mas ela não se dissocia da luta contra os setores ditos democráticos da burguesia,
porque eles se retroalimentam. Os regimes ditos democráticos estão aprofundando o processo de exploração, de expoliação do povo, impondo condições de vida cada vez piores, inclusive no âmbito do cerceamento das liberdades democráticas. Veja, o processo eleitoral é uma expressão disso. Por que um partido como o PSTU, por exemplo, não tem acesso à televisão? A nossa proposta é menos legítima do que a proposta do União Brasil, por exemplo? Não, mas tem acesso à televisão quem tem dinheiro. Quem tem acesso à televisão, quem está dentro das instituições que está aí. Ou seja, é para perpetuar a presença dessas pessoas que já estão aí no controle do país, né? Mas não é só isso. Você vai fazer uma greve aí no metrô do Rio Grande do Sul e vocês sabem a paura que todo mundo passa com a polícia, com a justiça. É toda uma pressão para evitar que os trabalhadores exerçam o direito que está na Constituição, que é o direito de greve. A violência da polícia também é uma expressão da ausência cada vez maior de democracia, mesmo nos regimes ditos democráticos. Mas, fundamentalmente, ou seja, a nossa luta é contra todas essas instituições, é contra o sistema que nos governa. Sem superar esse sistema, nós não vamos para uma sociedade em que a classe trabalhadora possa ter uma vida digna. E a luta por superar esse sistema é uma luta contra a ultradireita, mas é também uma luta contra os ditos setores democráticos da burguesia, é uma luta contra governos como esse que nós temos no país hoje. O governo Trump é um inimigo dos interesses da classe trabalhadora, mas o governo da Frente Ampla no país também é. O governo da Frente Ampla, aqui encabeçado pelo Lula, também é inimigo dos interesses da classe trabalhadora. São governos diferentes, evidentemente, não podemos tratar como iguais. Agora, os trabalhadores não podem apostar sua ficha nenhum nem outro. A independência de classe para nós é um marco. Ou seja, da mesma forma que nós lutamos com a ultradireita, que nós lutamos contra o governo que está na defesa dos direitos da classe trabalhadora, ou que nós nos mobilizamos em solidariedade ao povo do Irã neste momento que está sendo atacado por Israel e pelos Estados Unidos, ou em solidariedade ao povo palestino. No mesmo bojo dessa luta, nós precisamos afirmar a necessidade de uma alternativa política dos trabalhadores, que aponte uma outra saída para a sociedade, que não seja, obviamente, essa ultradireita que está aí, mas que tampouco seja a continuidade de governos como de conciliação de classes, como o de Lula aqui no Brasil, ou outros que houver aqui na América Latina, como o Boric no Chile, ou o kirchnerismo na Argentina. A nossa luta é contra a classe burguesa, porque a defesa dos interesses da classe trabalhadora não tem como ser feito junto com os interesses da burguesia. Zé, eu tenho 42 anos, tá? Hoje estou na diretoria aqui do sindicato, sou militante, representante sindical, né? Enfim, representante da categoria dos metroviários. Mas antes disso, eu sou filha de funcionários públicos. A minha mãe é aposentada do INCRA, e então eu me criei em ocupação sem terra, me criei pagando colono junto com ela, me criei nesse ambiente. Um ambiente ali também dos anos 80, onde eu lembro de ficar encantada de ver as ocupações sem terra no INCRA, a organização deles, e também dos funcionários públicos ali, os servidores, organizados enquanto categoria e crentes, fiéis e naquele projeto do PT, né? Essas hoje senhoras e senhores, né, da época que estavam na ativa com a minha mãe, a maior parte delas é bolsonarista, certo? Ou alguma parte dela ainda defende piamente o lulismo, sem pestanejar. E como nós tocamos aqui o nosso trabalho, e aí eu me coloco dentro do meu grupo, né? Nós estamos completamente dos opostos desses dois lados, né? E tanto que a gente toca aqui, nós estamos fazendo 40 anos de sindicato esse ano, Zé. Sindicato de muitas conquistas, né? É uma categoria que é uma categoria aguerrida, de greves também históricas aqui, com muitos direitos conquistados e mantidos ao longo desses 40 anos através da luta do Sindimetrô e dos metroviários. Mas a gente está num ano de eleição, a gente precisa usar a arma que a gente tem, que é o nosso voto, lá em outubro, e a gente tem uma promessa de campanha do Lula de não privatizar a Transurb. Seguimos no PND, ele já está se encaminhando para o final do mandato, não nos recebe, não cumpre a promessa, não conversa com os empregados sobre o futuro deles,
se vai haver futuro, se não vai haver futuro, enfim. E nós nos encontramos nesse cenário e a gente está usando as armas que tem. A gente não vai pedir voto, a gente não vai apoiar candidatura nenhuma de alguém que nos prometeu e não cumpriu até agora o básico, que foi, né, cumprir com a sua palavra. Enquanto sindicatos, enquanto representantes de classe, como que a gente faz? Como que a gente tenta rumar o nosso trabalho para que a gente não caia e não jogue os nossos colegas no bolsonarismo, que a gente consiga conversar com essa galera que tem um diálogo aberto, porque existem bolsonaristas muito, enfim, né, que não é difícil tu conversar, manter um diálogo, mas existem pessoas que, enfim, estão decepcionadas, estão desacreditadas, estão desiludidas e acabaram naquele espaço ali, naquele lugar. Como que a gente faz, enquanto representante sindical, para fazer um trabalho que seja a favor da classe trabalhadora sobre isso? Fazer, mas te digo, é a tarefa mais importante que nós temos. Eu hoje não sou mais dirigente sindical, fui dirigente sindical durante muito tempo na minha vida, eu estou dedicado mais às tarefas do partido hoje, mas as nossas tarefas de um partido da natureza do PSTU, de um dirigente sindical, elas se confundem, porque tem a ver com a busca de criar as condições para que a nossa classe tenha uma vida digna. E se o dirigente sindical ele é obrigado a defender um programa que represente aquele conjunto da categoria ali, e na categoria de metroviários, você tem pessoas com uma consciência mais avançada como a sua, como a do Ronas, e você tem também aquele que é bolsonarista, você tem de tudo na sua categoria, como existe também na de metalúrgico. Então, o dirigente sindical ele é obrigado, no sentido, a representar o conjunto, ele tem essa limitação, mas ele tem a obrigação de defender as condições para que as demandas desses trabalhadores, daquele que gosta do PSTU e daquele que gosta do Bolsonaro, possa ser atendida. E te digo, não há forma de atender as demandas que esses trabalhadores têm sem mudar essa sociedade, sem avançar para uma sociedade socialista. O bolsonarista não sabe disso, mas nós sabemos e nós temos a obrigação de dizer. E a obrigação de um militante político de um partido como o nosso é a mesma. Em última instância, é dizer ao trabalhador o que é necessário fazer para que ele possa superar essa mazela que ele vive hoje e ter uma vida digna. Qual é o problema que nós temos em relação a isso? A tua mãe deve ser da minha geração, e de fato a minha geração foi uma geração que foi capaz de construir coisas muito bonitas no país. O PT, a CUT, que foi fundada em 83, por expressão de um processo de lutas muito bonito e muito grande, muito extenso e muito intenso da classe trabalhadora brasileira. Agora, da mesma forma que o projeto foi grande, ele também gerou muitas expectativas e depois a decepção também foi muito grande. Da mesma forma que o PT começou a gerar, a partir do final da década de 80, para buscar uma aliança com o empresariado, é o mesmo processo que nós vimos na CUT. Se você for analisar os acordos das câmaras setoriais, que foram assinados a partir de 92, na presidência do Meneghel e na CUT, era, na verdade, o começo de uma parceria da CUT e dos sindicatos mais importantes que ela tinha, os sindicatos metalúrgicos da ABC naquele momento, com empresas multinacionais no país. Esses acordos das câmaras setoriais, o trabalhador da Volkswagen se comprometia com a qualidade do produto que era fabricado pela empresa, para você ter uma ideia. Então, onde esses dirigentes sindicais chegaram. Então, o que é necessário fazer para que a gente evite que o trabalhador vá para o bolsonarismo? Que eu te digo, mulher, a única forma da gente ganhar os trabalhadores, ou a melhor forma de ganhar os trabalhadores para uma opção justa nessa sociedade que ele vive, é tratar de explicar para ele a realidade em que nós vivemos, e explicando essa realidade, demonstrar que aquilo que o Lula propõe é uma falsidade, porque não é que ele não cumpre com vocês o compromisso que ele fez com os metrô, ele não cumpre com o conjunto da classe trabalhadora. Se você analisar os governos do PT, desde 2003 até agora, e analisar o processo econômico que o país viveu, você vai ver que o país ele vivia um processo de desnacionalização da economia, depois da ditadura, desindustrialização e de controle, desnacionalização, desindustrialização e de aumento da desigualdade. Esse processo, se você analisar durante todos os governos do PT, continuou da mesma forma. Quando o Lula entrou em 2003, 40% da exportação brasileira era produto primário, o resto era manufaturado, era industrializado aqui. Quando o Lula deixou o governo, isso inverteu, 60% era produto primário e 40% industrializado. A
desnacionalização da economia seguiu de vento em popa. Nós tínhamos 2.000 fábricas de autopeças no Brasil na década de 80, que fornecia para as montadoras, todas de capital nacional. Hoje nós devemos ter aproximadamente 200, nenhuma de capital nacional, todas controladas pelo capital estrangeiro. Né? A própria Petrobras, ela é formalmente estatal, mas metade das suas ações são negociadas na Bolsa de Nova York. Boa parte dos proprietários da Petrobras são fundos de investimento estrangeiro. Por isso a Petrobras, nessa situação que está, aumenta em 52% o preço da querosene de aviação. A empresa não está preocupada com o país, se isso vai dar inflação, se isso vai sacrificar o povo. Está preocupada com o lucro dos investidores. Então, o PT, ele funciona dessa forma. Então, tem que explicar que essas alianças que o PT faz com o empresariado tem como consequência abandonar a defesa de qualquer mudança no país que atenda aos trabalhadores, porque não tem como atender os dois lados. Para melhorar a vida do trabalhador, eu tenho que reduzir, eliminar o lucro do grande empresário. A riqueza que o país produz é suficiente para assegurar uma vida digna para o povo, desde que ela seja utilizada para isso. Agora, se eu tenho que gastar 1 trilhão com os banqueiros todo ano, mais 600 bilhões para subsidiar grandes empresas, mais 600 bilhões para financiar a safra do agronegócio, não sobra dinheiro para garantir uma vida digna para o povo. Então, tem que optar. Se eu explico isso, eu consigo mostrar para a pessoa que aquilo que o Lula está fazendo está errado. Ao mesmo tempo, explicando essa realidade, eu vou demonstrar que aquilo que o Bolsonaro propõe é pior ainda. Que o Bolsonaro propõe as mesmas coisas que o Lula para atender o grande empresariado, o sistema financeiro, no sentido com uma intensidade e velocidade maior ainda, porque ele quer intensificar ainda mais a eliminação de direitos, a entrega do país. Bom, essa relação de subordinação, de submissão ao Trump, é uma expressão da natureza política dessa gente aí. Eles, se puderem, entregam o país para o Trump administrar. E nós podemos demonstrar isso para as pessoas. Só que querem fazer tudo isso, ainda por cima, eliminando qualquer forma de liberdade democrática que o país tem. Eles querem fazer isso de uma forma que o povo seja impedido, não tenha nenhuma possibilidade de se opor, de se manifestar, de fazer uma passeata, de fazer uma greve contra isso. Não tem outra forma, Amada, do que explicar para as pessoas isso. Te digo, explicando para as pessoas, elas vão entender e vão aceitar? Não necessariamente. Por isso o trabalho, ele é longo. E nós temos que ter, num certo sentido, uma paciência histórica. Por quê? Porque é da natureza humana, Amada. As pessoas procuram a solução dos seus problemas na via do menor conflito. Eu sempre brinco com as pessoas. Eu fui candidato várias vezes. Aí eu chegava lá, quando a gente tinha tempo de TV, e falava, meu amigo, para você ter uma educação de qualidade, saúde, né, emprego, salário decente, você tem que, basta votar em mim não, tem que votar em mim, mas você tem que vir junto comigo, porque nós vamos ter que tomar a fábrica do dono dela, tomar o banco do banqueiro, expropriar o latifundiário. Aí o cara olhava para a televisão, estatalava o olho e falava, nossa, dá para tomar uma Kaiser antes? Aí entrava o outro candidato falava, para ter tudo isso aí que o Zé Maria falou, basta votar em mim. E o cara pega e vota no cara. É muito mais fácil, não é? Qual é o problema? É que aquele cara depois não vai resolver o problema. Só que, enquanto os trabalhadores acharem que há alguma via para resolver os seus problemas, delegando essa responsabilidade para alguém, seja para o Lula, seja para o Bolsonaro, as pessoas vão delegar. Então, por mais que você explique, porque as pessoas, as massas, a classe trabalhadora no seu conjunto, não se move, não faz nem deixa de fazer alguma coisa, Almada e Ronas, pela sua consciência. Ela se move pela necessidade. Infelizmente, a revolução que nós vamos fazer no Brasil não é uma revolução que nós vamos fazer porque a gente convenceu todo mundo que o capitalismo é uma sociedade que não presta, que o socialismo é melhor, então vamos fazer uma revolução para implantar o socialismo. A revolução vai ocorrer no Brasil, conosco ou sem nós, do ponto de vista objetivo, porque em algum momento as pessoas não vão suportar mais essas condições que lhes são impostas por essa sociedade que ela vive, e vão se revoltar. Nós vimos em 2013 um ensaio disso, pequeno. Foram milhões de pessoas nas ruas, 3, 4, 5 milhões, pequeno, porque nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil. Mas você viu o impacto que aquilo teve. Aquilo ali foi o quê? Acabou a paciência. As pessoas estavam putas com absolutamente tudo e foram para a rua. O que faltou ali para que aquele movimento pudesse avançar? Faltou direção política. Então, a direção política se constrói como? Tratando de fazer esse trabalho de propaganda que eu te dizia aqui, explicando a partir da realidade, ou seja, a partir daquilo que a pessoa tem na cabeça, né, por que dessa forma que ela está pensando não vai resolver e o que é necessário fazer para resolver. Esse trabalho é um trabalho que é feito para nos possibilitar fazer o quê? Construir um polo político, um polo consciente para esse processo de luta da classe trabalhadora. Porque, em última instância, o que vai levar o povo a uma rebelião,
há uma insurreição no país, não é a propaganda nossa, dos socialistas, ainda que sim, a propaganda dos socialistas ajude nisso, e nós devemos fazer. O que vai levar o povo a isso é o próprio capitalismo. Quando Marx falava que o capitalismo engendra, ele cria as mesmas condições que vão destruí-lo, o Marx estava falando disso, que o capitalismo ele não consegue sobreviver, reproduzir o capital, sem impor condições de vida cada vez piores para as pessoas. Em algum momento isso vai gerar uma rebelião contra tudo isso que está aí. Só que essa rebelião, ela é metade das condições necessárias para promover a mudança. Qual é a outra metade? É uma direção política que seja coerente com as necessidades da classe trabalhadora. É uma direção revolucionária. Para isso, a gente trabalha para construir um partido revolucionário. Porque nós tivemos muitas insurreições aqui na América Latina, por exemplo, nesse último período, e nenhuma se transformou numa revolução socialista e mudou a vida do povo. Vocês se lembram do Chile. Foram quase 2 anos, gente, de mobilização multitudinária, ou seja, o povo fez tudo o que podia e mais um pouco, mas não teve direção política. Aquilo acabou sendo canalizado para quê? Para um acordo político por cima que elegeu o Boric. O que o Boric fez? A mesma coisa que o governo anterior estava fazendo. Se decepcionou, quem foi eleito no Chile agora? A ultradireita. É um processo parecido com o nosso aqui. Só que no Chile, como teve toda aquela mobilização, foi um processo mais rápido. Agora, então, por que é importante isso que eu estava te dizendo, da gente conversar com os trabalhadores e explicar aquilo que é correto? Porque dessa forma nós vamos juntando, organizando, Amada, os setores mais avançados, a vanguarda da classe trabalhadora, construindo um polo consciente para esse processo. Porque o dia que vier uma rebelião dessa, se eu tenho um polo consciente do que é necessário fazer para mudar o país, com capilaridade, com influência sobre os trabalhadores, nós temos a direção política necessária para que, se houver um outro 2013 no país, ele não se dilua como diluiu esse, e que acabou sendo capitalizado lá na frente pela ultradireita. Porque a rebelião de 2013 foi contra quem? Foi um governo do PT. E como é que o governo do PT reagiu? Mudou as coisas no país? Não. Enrolou todo mundo, deixou tudo como estava, a vida hoje está pior do que estava em 2013, e depois xingam as pessoas que olham para o bolsonarismo e acham que o bolsonarismo é alternativa. O trabalhador que não tem informação nenhuma, ele acaba sendo levado a isso. E a responsabilidade não é do trabalhador, a responsabilidade é de quem deveria estar fazendo aquilo que se comprometeu a fazer, como se comprometeram com vocês e depois não fizeram. Então, esse trabalho de propaganda ele é muito importante, em primeiro lugar, para ajudar que avance a consciência, a compreensão dos trabalhadores em relação àquilo que é preciso ser feito para mudar o país, mas ele é fundamental para construir uma organização política, revolucionária, que ali na frente faça a diferença. Ou seja, nós precisamos de 2 coisas para uma revolução socialista no país. A primeira delas é força. O banqueiro não vai entregar o banco dele, o dono da fábrica não vai entregar a fábrica, o agronegócio não vai entregar as terras para que o povo possa administrar e utilizar da melhor forma que possa, de boa, entendeu? Então, vamos ter que tomar isso. Então, precisa de força. A primeira condição para uma revolução, para mudar o país, é força. E essa força vai vir da mobilização do povo. E o povo, quando se mobiliza, vai para as ruas e como parou o país naquele momento, ele tem muito mais força do que todas essas instituições que estão aí, com forças armadas e com tudo. Porque na medida que o povo se mobiliza nessa dimensão, inclusive as forças armadas se dividem. Agora, essa condição ela é necessária, não é suficiente. É preciso que esse povo, quando se rebela, quando vai para as ruas, saiba o que fazer. Tenha uma orientação política que lhe permita, com a força daquela mobilização, tirar do controle do país as instituições capitalistas que estão aí e colocar para construir, para dirigir o país, para controlar o país, organizações da classe trabalhadora que promovam as mudanças na estrutura econômica, política e social e avancem na construção de uma outra sociedade. Esse papel desse polo consciente é o papel do Partido Revolucionário. O PSTU e os partidos da natureza do nosso, eles, veja, a gente participa de greve, participa das mobilizações, da ocupação de terra. Pô, aquela década de 80 foi uma coisa muito linda, não só na cidade como no campo. O exemplo do MST naquela década foi uma coisa muito bonita, eu sei que empolgou, emocionou a gente, não só daqui, você vê o apoio que o MST tem no mundo todo. Infelizmente, depois dessas organizações que empolgaram tanto as pessoas naquele momento, viraram o que nós estamos vendo hoje. Né? O governo não faz um assentamento de reforma agrária e o MST segue apoiando o governo. Ou seja, abandonou aquela perspectiva que tinha lá atrás. Então, esse processo, ou seja, é um processo que gerou uma empolgação da população lá atrás muito grande, gerou uma decepção depois, isso é um problema. Eu digo que, para a minha geração especialmente, nós temos uma parcela muito pequena que segue na luta. A maior parte dos trabalhadores mantém a consciência que tinham, sabe que não tem que ser bolsonarista, não tem que apoiar a direita, nada disso, mas acham que não tem nada que dá para fazer. Eu converso com muita gente assim,
que é da minha geração, que eu conheci no movimento lá na época, que não está corrompido, não virou essa coisa que virou esse povo do governo aí, mas que fala, olha, fala, Zé Maria, não tem jeito. Nós fizemos tudo que nós fizemos e não deu. Percebe? Essa talvez seja a tragédia maior que um processo como esse do PT pode causar ao nosso povo. Eu falo muito dos prejuízos econômicos que o governo do PT causa ao país e à população brasileira, por conta desse entreguismo e por conta dessa conciliação com os grandes empresários, mas o retrocesso na consciência que esse governo, com a forma que ele tem de governar, gerou, talvez seja a pior parte, porque ele trata cotidianamente de convencer as pessoas de que o que dá para fazer é isso. Então, aquele sonho de mudar o país e o trabalhador ser prioridade, quem está destruindo, inclusive ideologicamente na cabeça dos trabalhadores, é o próprio PT, porque quer convencer o trabalhador que não tem como governar, não ser assim, junto com os empresários, e que o Lula está fazendo tudo que é possível fazer. Bom, junto com os empresários, tudo que é possível fazer é isso aí mesmo, é aumentar a exploração do povo trabalhador. Agora, se a decisão do PT na década de 80 fosse outra, o país que nós vivemos hoje seria outro também. Então, nós temos que tratar de construir uma direção política, ao mesmo tempo que a gente ajuda a elevar a consciência da classe trabalhadora, com propaganda, com discussão, nós temos que aprender a nadar contra a corrente, Almada. Neste momento aqui, nós vamos nadar contra a corrente, porque a maioria dos trabalhadores ou vai dizer, não, eu tenho que votar no Lula de qualquer jeito, porque senão eu voto o Bolsonaro, ou vai dizer, eu vou votar no Bolsonaro porque esse Lula é um ladrão, não quero que fique aí. E cada um deles se apoia em elementos que são elementos da realidade. O cara que fala que vai votar no Bolsonaro porque não quer mais o Lula, é porque decepcionou com o Lula. E o cara que fala que vou votar no Lula porque eu não quero o Bolsonaro, não deixa de ter razão, o Bolsonaro é pior do que o Lula. Agora, nós temos que tratar de dizer o seguinte, olha, nenhuma nem outra é alternativa, nós temos que construir a nossa, porque senão nós vamos estar o resto da vida prisioneiro dessa dicotomia. Ou eu fico na frigideira, ou eu vou para a brasa. Aí eu pulo da brasa, caio na frigideira. Não pode ser que essa seja a nossa vida. Nós temos que construir uma alternativa nossa. E a alternativa nossa, eu construo na greve, eu construo na eleição também. Por isso, na eleição agora, votar no Lula, estou votando no Lula aqui para impedir a volta do Bolsonaro. Bom, eu estou votando no Lula e ajudando a volta do Bolsonaro ali na frente. Pior, eu não estou trabalhando para construir uma alternativa que seja independente dos trabalhadores. Porque a tarefa mais importante nossa é construir essa alternativa política da classe trabalhadora, que aponte para uma mudança da sociedade. Agora ela pode ser minúscula. Agora, se eu não dou esse passo agora, é como toda caminhada de 10 quilômetros. Ela começa com o primeiro passo. Ela não começa com você dando um passo de 10 quilômetros. Você anda um tiquinho. E, a partir daí, você vai somando até chegar nos 10 quilômetros. A construção dessa alternativa política da nossa classe, nesse momento, nós estamos trabalhando em condições muito adversas por essa polarização política que está aí. Mas é necessário que a gente dê os passos necessários e possíveis nesse momento para que a gente possa, lá na frente, atingir o objetivo que a gente tem. Essa é um pouco a forma como eu vejo, entendeu? Os desafios, digamos assim, mais importantes que estão postos para nós, com todas as dificuldades. Eu não digo que isso é fácil. Eu não diria que... As pessoas muitas vezes me perguntam, mas a revolução está ali na esquina? Não sei, eu não acho que está ali na esquina. Nós temos, pelo menos na construção de uma direção política, de um partido revolucionário, nós temos muito chão para andar, muito trabalho. Eu tenho um orgulho imenso do PSTU, do que nós construímos até hoje, desde a década de 70 até agora, quando a gente fundou a Liga Operária lá no começo da década de 70. Mas o nosso partido ainda é muito pequeno, ele precisa crescer muito, nós ainda cometemos erros que nós temos que tratar de corrigir, né? Tem muito chão pela frente para construir isso. Agora, a revolta do povo, eu não sei, eu vejo um descontentamento crescendo muito por baixo, e veja, cada dia é um massacre maior sobre a vida das pessoas, que a gente possa viver outros processos como 2013 aqui no Brasil, ou como viveu o Chile em poucos anos, eu não duvido, pode ser que a gente viva. Porque o povo é aquilo, é muito paciente, vai buscando a solução do conflito, do problema dele na via do menor conflito, mas em algum momento, um acontecimento que pode ser corriqueiro, pode gerar uma explosão social no país. Vocês acompanharam o processo George Floyd, lá nos Estados Unidos. O George Floyd foi o primeiro negro que a polícia dos Estados Unidos matou? Não, ela mata negro lá todo dia. Mas aquilo ali virou um rachilho de pólvora e explodiu o país. 2013 aqui. Vocês viram mobilizações enormes em cidades que não tem metrô, mas ela começou por conta do aumento do preço do metrô. Entende? Então, em algum momento desse, um acontecimento que pode ser uma bobagem no dia de hoje, pode gerar uma explosão social ali. E nós temos que estar preparados para isso e tratando de avançar na construção dessa alternativa política da classe trabalhadora. Essa é a tarefa fundamental nossa. E não tem forma fácil, Almada. É difícil você convencer os trabalhadores hoje, a polarização torna isso muito difícil, as pessoas muitas vezes não ouvem, e quando ouvem, não compreendem, às vezes até compreendem, mas falam, mas isso aí não dá para fazer.
então eu vou nessa aqui que é mais fácil. E é normal, você tem que ter paciência, esperar amadurecer também a experiência daquelas pessoas. O que nós não podemos é deixar de fazer a nossa parte, né? É isso aí. Exatamente, é isso aí. Tu falando vai me passando, assim, os cenários que acontecem no nosso dia a dia, as coisas que a gente percebe, e, claro, a gente sempre procura a melhor forma possível de intervir ali no dia a dia, na vida, né, do trabalhador, dos nossos colegas, justamente para a gente conseguir fazer esse papel de representatividade mesmo, assim, de fato, né? E é mais ou menos esse nosso dia a dia, né, Ronas? Bom, eu ficaria horas ouvindo o Zé Maria ele falar. Eu sei que a gente já está indo para o final do programa. Eu acho que ele traz elementos muito importantes que, como tu mesmo falou, a gente vive no dia a dia. Há um descontentamento generalizado de boa parte da classe trabalhadora com o governo Lula, com essa capitulação do lulismo às grandes elites, aos grandes empresariados, né? É uma política de muitas isenções fiscais, de privatizações, né? O Zé Maria estava falando das políticas do governo Lula. 2025 foi o ano recorde de PPPs na história do Brasil. PPPs que nasceram, são as parcerias público-privadas, que nasceram no governo Lula. Até a escola estão privatizando. Outro podcast. Até a escola, sim. Até que era algo impensável há 10 anos atrás, né, Zé Maria? Há 10 anos atrás era impensável a gente estar discutindo privatização de escolas, e hoje é uma realidade que está posta, assim como já teve um avanço enorme das terceirizações na área da saúde, a saúde pública, o SUS existe, recebe ali um investimento mínimo, porque tem a questão do arcabouço fiscal também, que estrangula o investimento público, que é outra besteira que o PT fez, que prometeram acabar com o teto de gastos e, no fim, só mudaram o nome da política, é a mesma coisa. Mas o SUS existindo, mas com uma saúde, a força de trabalhadores da saúde quase toda terceirizada, quarteirizada, que é, por exemplo, algumas denúncias que a gente recebe aqui do Grupo Hospitalar Conceição, que é o grande hospital público aqui da região de Porto Alegre. E nós aqui da Transurb, né, como a Amada falou no início do programa, seguimos na lista de privatizações e, ao que tudo indica, o Lula vai terminar, vai encerrar com o processo de... Encerrar, que eu digo assim, vai concluir o processo de privatização da empresa até o fim desse segundo mandato, se ele for reeleito. E, para mim, o que o Zé Maria traz de importante nesse debate, que nós da esquerda precisamos fazer obrigatoriamente para 2030, é a superação do lulismo. Eu acho que é isso que traz. Porque o que está posto, infelizmente, o que está posto para essa eleição é o Lula versus um candidato do bolsonarismo, que provavelmente é o Flávio, que tem uma história política ridícula, mas como é filho do Jair Bolsonaro, vai ter voto. Mas para 2030 o Lula não será mais candidato. E obrigatoriamente nós, indo de encontro ao que o Zé Maria traz aqui, nós teremos que avançar numa alternativa de esquerda, de fato, e que atenda a classe trabalhadora, porque senão a crise do capitalismo vai cada vez se aprofundar. É isso que eu tenho para encerrar o programa de hoje. É justamente isso, Zé. A gente fica muito feliz da tua participação aqui, como eu disse no início. A nossa intenção aqui sempre foi, desde que a gente começou o projeto, de organizar a classe trabalhadora. Então, eu acho que tudo que foi dito aqui hoje vai ser muito importante para os próximos passos que nós temos que dar, né? Então, a gente agradece muito a tua atenção, agradece muito a tua disponibilidade e conta com a gente para o que precisar. A gente também está à disposição e seja bem-vindo sempre. Não deixaremos de te chamar, chamaremos outras vezes. Pode chamar, Amada. Eu é que agradeço vocês pelo espaço, pela oportunidade da gente ter essa conversa aqui. Estou à disposição, sempre que vocês quiserem conversar, estou à disposição, não só conversar aqui no programa, mas para a luta que vocês travam aí, porque essa luta é minha luta também, tá bom? Então, Amada, um abraço grande para você, Ronas, dê um abraço na sua mãe, Amada, e dá um abração no Chagas também aí, tá? Tamo junto, querida. Qualquer coisa pode chamar. Valeu, tchau, tchau. Tchau. É isso, que baita programa, né, Ronas? Baita programa.
Baita programa. É muito rico, né? Trazer o Zé Maria, né? É uma referência dentro da esquerda brasileira, né? De uma luta e protagonista, né? Participou de vários momentos importantes da esquerda brasileira. Então, para nós é bem legal. Uma aula, né? A gente ouviu Aula? o Zé Maria falar sobre... É aula, é exatamente isso. E que eu estou encantada, né? Pessoal, o nosso tempo, como sempre, passou voando. Hoje, mais ainda, porque né, a gente estava ouvindo o Zé Maria, afinal de contas, né? E eu quero só antes, rapidamente, Dudu, coloca pra gente Instagram do sindicato. Importante a galera seguir lá, acompanhar os nossos informes, acompanhar os informes aqui do programa que a gente passa por lá. Sindimetrô RS. Coloca também o Instagram do Ronas e o meu, para a gente fazer uma propaganda, e aí a gente está sempre colocando o nosso trabalho, as nossas atividades, e segue lá também para se atualizar das nossas pautas e das nossas lutas. A gente está entrando em negociação coletiva, então é importante a gente ter o acompanhamento, que a galera que acompanha a gente aqui também acompanhe nas redes sociais para fortalecer essa luta. Por hoje é isso, né, Ronas? Vamos agradecer a galera. Terça-feira que vem, estamos aqui de novo, ao meio-dia, esperando vocês. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Obrigado, hein? E seguimos na luta. Abraço.